Bom dia a todas. Bom dia a todos. Com muita alegria que eu retorno aqui, verdade. Mas uma satisfação maior ainda, porque eu vou poder com vocês tocar num assunto que muito me interessa. Muito me interessa há muito tempo, né? Porque já faz muito tempo que eu descobri que tudo que a gente quer de melhor está calcado numa boa convivência e no modo que a gente fala. E aí um dia eu me deparo com este livro do Marshall Rosenberg que falava tudo aquilo que eu sempre tinha acreditado que precisava fazer na vida, né? E entendi, né? Entendi e quero aprender, quero colocar dentro de mim e quem sabe jogar algumas sementes hoje aqui, para que a gente floresça isso dentro do nosso coração e entenda que parte das situações que às vezes não dá tão certo em nossas vidas está no jeito que a gente fala, no jeito que a gente se comunica. Seja lá na nossa casa, com nossos filhos, seja com os nossos parceiros, seja com os nossos amigos, né? Seja na sociedade, na nossa igreja, o jeito que a gente fala vai definir a qualidade das nossas relações. E eu tenho certeza que agora cada um de vocês já se lembrou, né, de alguma coisa que aconteceu, porque o jeito que falou foi um jeito que não foi tão certo. E às vezes a gente está armado de boa vontade, não nos falta boa vontade, mas o ímpeto, a emoção, a cabeça cheia de ideias, quando a gente abre a boca para falar, a coisa sai de outro jeito. Então nós, eles nos dão uma clareada, né? Como que a gente pode fazer isso para melhorar uma situação? Porque o que a gente tem que pensar é que não adianta eu ser contra a violência, que basicamente nós todos somos contra a violência. A gente se vê como um sujeito pacífico, né? E eu critico, né, a guerra da Ucrânia, já comecei a apontar as causas da inundação lá do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre e tudo mais. Mas lá na micro situação, que é a minha situação dentro da minha casa, eu chuto a porta, eu grito com o meu parceiro, eu desacato meu filho, eu tenho uma linguagem totalmente violenta. Então, para que eu possa falar de paz, eu tenho que promover essa paz. Em algum primeiro aos poucos e depois amplamente. Porque não dá, eu gosto de pensar assim, que são duas estradas, são dois caminhos. Um bem dificultoso de andar, que é esse que a gente normalmente faz, né? Respondendo rápido, falando meio bravo, achando que autoridade tem a ver com voz meio brava, assim, né? A gente se engana a vida toda em achar que seriedade é cara feia. Não, seriedade é o jeito que a gente encara a vida de forma reta, né? E a gente pode ser extremamente alegre, sorridente, feliz e muito sério. Né? Então, estas confusões que a gente faz na vida nos levam muitas vezes a ter uma linguagem totalmente agressiva, mas que a gente não considera, porque a gente não se vê agressivo. Se eu perguntar para qualquer um de vocês, você é uma pessoa violenta? Você é? Eu acho que todo mundo é. Todo mundo, em maior ou menor escala, é um pouco violento. Mas se a gente perguntar no geral, ô Malu, você é violenta? Imagina, né? E eu confesso para vocês que eu faço uma luta, um exercício diário para ser uma pessoa extremamente melhor, né? Isso não quer dizer que eu consiga as 24 horas, porque são muitas as questões que a gente tem que lidar para ser uma pessoa melhor. Os julgamentos que passam dentro da nossa cabeça, né? As raivas, as inconformidades. Então, é uma luta. Então, é uma tomada de decisão quando eu quero trafegar por este caminho não violento. E não é uma coisa que dá para eu falar, a partir de agora, e hoje e amanhã, eu vou ser melhorzinha, eu vou ser bem tranquila. E depois eu retomo. Não. É uma mudança. É uma mudança. Eu me lembro que muitos anos atrás, e quando eu ia atender o telefone, porque por um combo da vida, eu sempre corri muito, eu sempre tive muita coisa para fazer. Eu vejo as pessoas serem tranquilas,
tranquila, sabe? Dá até para fazer crochê. Eu não, menina, sempre assim. Sempre tem uma coisa que eu não consegui fazer quando termina o dia. Sempre tem um negócio que eu não consegui fazer. E quando o telefone tocava, quando não tinha celular ainda, eu passava no mão no telefone e, alô, né? Mas aí um dia eu conheci alguém que atendia o telefone docemente. Alô, Maria Lúcia, como você está? Gente, cresceu em mim um desejo de fazer daquele jeito. Olha, foram anos a fio, tentando abaixar o tom da voz e não responder no ímpeto. Hoje podem ligar que eu atendo bem suavemente. O que eu quero dizer é que quando as coisas estão dentro da gente, eu não quero falar encalabrado, que é feio, já acomodado, já acertado, inserido, é muito difícil de mudar, né? E se não existir um desejo de mudança, aquilo vai se perpetuar até o último dia das nossas vidas aqui na Terra, né? Mas na verdade, a gente descobre com o passar dos dias que tudo depende do jeito que a gente fala. Caindo aqui não? Não. Mas é assim, viu? Todo celular é meu, tudo que cai perto de mim é meu. Então é assim, eu posso falar qualquer coisa para qualquer pessoa, qualquer coisa, chamar a atenção de alguém, explicar que aquele comportamento não está bom, dizer que eu amo aquela pessoa, dizer que eu quero compartilhar minha vida com aquela pessoa, ou que eu não quero ficar mais junto, ou que eu preciso daquele emprego. Eu posso falar qualquer coisa. Vai depender muito do jeito que eu vou falar. E olha, tem uma historinha que ilustra bem, né? Diz que tinha um sultão, né, que morava num grande palácio, e que lá um dia ele teve um sonho, e ele sonhou que os dentes dele tinham caído. E ele acordou de manhã e falou, que sonho horrível, né? Chamou o mago, o adivinho da corte. E o adivinho olhou para ele e falou assim, é tranquilo decifrar esse sonho. Todos os seus parentes irão morrer. É isso que esse sonho quer dizer. O sultão ficou muito bravo, né? Ficou louco, né? Guardas, levem ele e deem 6 chibatadas nele, né? E os guardas levaram e deram 6 chibatadas. Mas o sultão não se conformou, ele queria uma interpretação adequada daquele sonho. Chamou outro adivinho. Aí o outro adivinho veio, o sultão contou, né? Qual era o sonho, que ele tinha perdido os dentes. Aí o adivinho falou, majestade, está fácil de interpretar. E este sonho quer dizer que o senhor terá uma grande felicidade. O senhor vai viver muito mais que seus parentes. O que o segundo falou? A mesma coisa. E o sultão ficou feliz, ele ia viver mais que os parentes, né? Ele ia viver muito. Aí deu um dinheiro, deu um prêmio para ele e foi embora. Quando o cara estava saindo, uma pessoa que estava na porta falou, o que aconteceu? Você falou a mesma coisa que o primeiro ganha 100 chibatadas e você ganha 100 dinheiros? Ele falou, porque tudo está no jeito que a gente fala. Tudo na vida. E os mais jovens aqui vão descobrir, os que têm os mais maduros já descobriram, que tudo está no jeito que a gente dirige para o outro, né, amiga? O que vai falar, né? Então, na verdade, se a gente tem vamos supor, né, um diamante bem grande, né? A gente recebeu de herança, um diamante grande. E a gente resolve dar aquele diamante de presente, a gente faz um embrulho bem lindo e oferece o diamante, né? E a pessoa que recebe fica feliz. O mesmo diamante, eu tô com ele na mão, a pessoa me irritou, eu joguei na cara da pessoa, machuquei. Então, a mesma coisa pode ter uma finalidade legal e uma finalidade desastrada. Então, isso a gente tem que carregar para a vida. Quando abrir a boca, deixa eu ver como é que eu vou falar isso. E às vezes, esperar. Porque o grande problema é que, na maioria das vezes, a gente não espera para falar. Do jeito que vem, a gente né? E depois fica dias se lamentando. Aí eu falei isso, né? Eu tenho uma amiga que separou, mas agora já está casada. Quando ela separou, o rapaz não queria ter ela nem pintada. E ela se queixava, né? Porque eu não consigo, manda mensagem, me bloqueou em tudo. Olha, em tempos de mídias sociais,
Quando alguém nos bloqueia, é uma ofensa muito grande, né? É mostrar pra gente que a pessoa está muito brava com a gente, né? Eu não sabia disso. E um dia minha filha mais velha falou, olha, mãe, você pode fazer qualquer coisa. Você pode até destratar outra pessoa, mas não bloqueia. Tomei isso como lição de vida, não bloqueei ninguém. Aí, um dia ela falou pra mim, sabe o que é? Olha, Malu, é que tudo que eu falei pra ele, na época que a gente estava brigando muito, eu falei muita coisa. Eu pensava que já falava. Até o outro esquecer tudo que ela tinha falado, demorou anos, né? Eles retornaram. Hoje, com a experiência ruim que ela teve, eles vivem bem. Mas é uma lição que ela vai levar para a vida, que a gente não precisa falar. A gente pode, às vezes, esperar um dia, uma hora, 2 dias, né? Às vezes a gente está num relacionamento e vai acertar a situação, no final do dia acaba se separando, porque tudo que apresentou, a coisa entornou o caldo que não tem conserto. Se a gente pensasse melhor, escolhesse as palavras, a coisa mudaria de figura, né? Bom, vamos ver agora, testando a minha capacidade de apertar enxergando 0 aqui, tá? É abaixo do vermelhinho ou no vermelhinho? O vermelhinho está para frente, não para voltar. Não é? Não é? E agora? Não é. Não é esse. Eu apertei tudo, gente. Ah, o vermelhinho para frente aqui. Ah, tá. A comunicação não violenta é isso. A gente até usa essa frase às vezes na internet para escrever, né? Vamos construir pontes, né? Ao invés de muros, né? Na verdade, o ideal mesmo é a gente construir pontes, né? Sempre se transportando para entender o outro. E o melhor, né? Entender o outro com as razões do outro, porque na maioria das vezes a gente quer entender o outro com as nossas razões. Imagina o mundo inteiro se entendendo com a minha razão, a razão da Malu. Não ia dar certo, né? Então cada um tem as suas razões, os seus modos de interpretação, a sua leitura de mundo, né? Cada um com as suas experiências. Nós todos somos sujeitos sociohistóricos, né? Todos nós temos uma história de relações e de amplidão de entendimento que nos leva a ser os sujeitos que nós somos hoje. Então não dá para a gente comparar. A regra que serve para mim não serve para o outro. A gente precisa de adaptação, né? Vamos ver se eu chego onde eu quero. Peraí. Aê! Olha aí, Márcio Rosenberg, então, ele é a pessoa que escreveu o livro que eu estou me baseando para falar, né? Então, ele oferece ferramentas das mais eficientes para cuidarmos da saúde e dos relacionamentos. Por que da saúde? Porque todas as vezes que os nossos relacionamentos estão ruins, nós estamos adoentados, certamente. Quem passou aqui por uma situação estressante vai saber disso, que a gente adoece quando a gente não está feliz. As outras pessoas não percebem que a gente está doente quando a gente está infeliz, mas a gente está profundamente adoecido quando a infelicidade nos chega, né? E quando a gente tem os nossos relacionamentos, que não precisa ser de namorado, marido, mulher, o relacionamento do trabalho, né? O relacionamento social, o nosso grupo nos rejeita, a gente fica muito adoecido na alma, né? Então a comunicação não violenta conecta a alma das pessoas, a nossa alma, isso que a gente não consegue ver, promovendo a sua regeneração. Então, essa comunicação, Márcio Rosenberg fala que é tudo que nos falta em tudo que nós fazemos. Então, se a gente presta atenção naquilo que está sendo valorizado em cada um, o que o outro está falando, o respeito que eu preciso ter pelo outro, né? Então, fica muito mais simples. Né? E quem fala isso é Deepak Chopra, alguém que já leu algum livro dele, ele escreveu as 7 leis espirituais do sucesso. E ele faz esse depoimento que eu concordo com ele, é isso mesmo, né? A gente precisa entender o outro, tanto nas suas dificuldades quanto nas suas facilidades, vamos dizer assim.
né? E agora, nós vamos falar da questão real da comunicação não violenta. O nome já fala, é uma comunicação que não pode ser agressiva, né? Então nós precisamos sempre nos lembrar que, a menos que nós nos tornemos a mudança que desejamos ver acontecer no mundo, nenhuma mudança jamais vai acontecer. Então eu preciso promover essa mudança. Eu preciso promover. Então não adianta eu questionar que as coisas não estão dando certo, que a minha rua está suja, que a frente da casa está cheia de folhas, se eu não tomo uma decisão, seja na minha vida particular, ou seja no meu trabalho, ou seja na sociedade. Então a mudança que eu desejo ver, muitas vezes, ou na maioria das vezes, é necessário que eu tome a iniciativa de promover aquela mudança. Porque na maioria das vezes a gente fica esperando o outro ter a mudança para a gente poder realizar aquilo. Isso acontece muito entre os casais, né? Fica de mal, briga, se ofende, porque o outro não falou, né? Ou no ambiente de trabalho, né? Ao invés das coisas correrem como as águas tranquilas de um rio, fica às vezes truncando, né? Mas era tão mais simples chegar e falar, né? Falar sem o intuito, né, de ofender, de magoar, de aborrecer. Trazer o assunto à baila, mas sem vamos dizer para vocês, sem aquela situação que eu deixo o outro diminuído, infeliz, magoado, né? Então a realidade é que sempre nós estamos esperando que os outros mudem primeiro. Então lá na nossa casa, imagina que eu vou fazer isso, o meu marido não fez, meu namorado não fez, e o meu filho? Meu filho não fez, por que eu vou fazer? A gente vai precisar mudar essa ideia, de fazer primeiro, independente do que os outros possam fazer. É tão mais simples, é tão melhor, né? Então, o filho não está correspondendo àquilo que a gente deseja, nós vamos falar com ele, aí já sem a intenção de cobrança, né? Explicando para ele a necessidade daquilo que a gente precisa. E assim com o nosso marido, os nossos amigos e principalmente no nosso ambiente de trabalho. Então no ambiente de trabalho eu não faço isso porque o outro não fez, por que eu vou fazer? Mas o outro é o outro. O outro vai viver de outro jeito, ele tem uma história que não é a nossa história, né? Então a gente não para pensar nisso. Hoje nós estamos todos aqui interessados nesse assunto tão legal, mas cada um de nós tem uma história na vida, né? Cada um de nós é muito diferente um do outro, e isso que eu estou falando está chegando para cada um de um jeito, né? Quem teve mais experiências na vida vai captando de um jeito, o outro de outro. A essência todo mundo pega, mas essa informação chega para cada um de um jeito. Então eu não posso querer que todo mundo tenha a mesma reação, a mesma disponibilidade para atender aquilo que eu estou pedindo. Então, aqui fala, né, que como nós somos sujeitos sócio-históricos, cada um de nós é um sujeito sócio-histórico, nós trazemos a cultura e essa convivência em sociedade, né? E nós nos representamos as nossas vitórias, as nossas conquistas, tudo aquilo que a gente fez de bom na vida, né? E sofremos a influência do meio que a gente vive. Então é claro que lá na nossa casa, onde eu nasci, onde eu cresci, vai ter grande influência. Então o outro reage de um jeito, graças a essa influência. Eu reajo de outro, graças à minha influência, a influência que eu tive, né? Então os estímulos que eu tive na vida vão me levar às minhas reações, né? Então, essa proposta da comunicação não violenta não é uma coisa para mim falar, hoje eu estou indo lá na praia para conversar, hoje eu estou adotando a comunicação não violenta e amanhã eu volto com tudo, né? Quem estiver na minha frente, não é isso. É uma tomada de decisão, né? Eu vou me conscientizar do que é bom, do que eu preciso fazer e como eu vou olhar o outro. E, a partir do meu ponto de vista, fazer o melhor, sem cobrar, sem julgar, né? E olha que o julgamento é para acabar, né? Porque nós temos um tribunal dentro de nós que julga e condena o tempo todo, né?
E isso é uma coisa que causa uma deformidade na nossa alma. A gente não precisa disso. E aos poucos, se a gente for retirando essa condição de julgamento, a gente pode colocar dentro da gente outros sentimentos maiores e melhores. Então, por exemplo, eu não faço isso porque o outro não fez. Ou eu não vou me disponibilizar a fazer tal coisa no meu trabalho porque o outro não faz. São julgamentos. A gente não sabe o que exatamente está se passando com o outro. Quando a gente começa a pensar dessa maneira, fica mais simples para a gente transitar no mundo. Fica mais fácil, mais dócil, né? Vamos ver se eu consigo colocar. Olha, qual é o objetivo da comunicação não violenta? Tem um objetivo, que é colocar dentro de cada um de nós objetivos, né? Pensamentos, atitudes positivas. Vocês já perceberam que as pessoas, muitas vezes a gente conversa com algumas pessoas, tudo que elas nos falam é negativo, né? A pessoa reclama, o dia está ensolarado, mas está muito quente, a comida está boa, mas engorda, o pastor ou o padre, sei lá quem, fez uma coleta mais ou padre, ela já deixa uma reticências lá no fim, né? Então, isso, gente, é um vício que leva as pessoas a terem uma frequência nessa situação. Então, a gente precisa analisar, né? E ao invés disso, fazer uma troca, né? Tirar essa coisa que nos leva a ficar mal, porque todas as vezes que a gente está tendo pensamentos negativos, a própria palavra está falando negativo, né? Então, por que hoje a gente vê tantas pessoas se queixando de depressão, né? E aí a pessoa tem depressão, ela toma medicamentos para depressão, então enquanto aquele remédio está fazendo efeito, a pessoa dorme, fica mais calma, acabou, volta a mesma situação. Então tem que pegar o problema em si, que nada mais é do que se habituar a ter bons pensamentos, boas atitudes. E quando vier aquele ímpeto de pensar, ai, minha vida é dura, não, minha vida é boa, a gente ter esse lance de fazer a troca, de se imaginar melhor. Porque olha, gente, eu sou extremamente positiva, nasci assim, é de verdade. Eu tenho uma vibe, sempre eu estou olhando para o lado bom. Talvez a vida me fez ser desse jeito. Porém, eu percebo que quando escapa um pensamento que não é tão positivo, na sequência vem o segundo pensamento, o terceiro, o quarto e o quinto. E se eu não coloco uma porteira lá na frente, daqui a pouco eu estou exausta, porque pensamentos negativos nos dão uma grande canseira. E aí eu falo, não, né? Porque a gente tem condições de fazer essa troca. Trocar aquilo que está negativo. Então o ambiente de trabalho não está bom? Mas tem uma coisa boa. Ah, mas aquela pessoa pega no meu pé. Coitada. Ela deve ter um motivo para hoje ser desse jeito. Todo mundo tem alguém que pega no pé da gente. Eu estou falando aqui, mas você pensa que não tem gente que pega no meu pé? Ah, pega. Então, e aí, só que agora eu já não estou mais no ambiente de trabalho. Mas a gente tem, para mim fica mais fácil, é lógico, né? Mas a gente tem que ter esse jogo de cintura de não potencializar aquilo que nos chega e nos deixa feliz. Então, porque a maioria das vezes, se alguém falar assim, nossa, Manu, você engordou, né? Engordei, mas engordei. Aí minha cabeça, né? Engordei nessas últimas meia hora, porque eu saí de casa, me pesei, não tinha engordado. Ao invés de eu acreditar em mim, o que eu faço? Acredito no outro, né? A engordar de menos, né? Sabe Deus o que as pessoas nos falam. E a gente, sem nenhum cuidado, acredita piamente, se entrega, né? Então a gente tem que aprender essa esperteza. Chegou aquele pensamento sorrateiro, né? Que vai nos levar a uma atitude mais negativa, a gente tem que ter esse jogo de cintura para falar, não é bem assim não, né? Eu sou boa. Ah, porque você é isso. Não sou não. Eu sou legal no que eu faço sim. A gente tem que aprender a fazer essas trocas para que a gente não entre nessa situação negativa. Olha, atitudes negativas que nos levam a uma vibração negativa, que acabam com casamentos, com relacionamentos familiares,
com amizades. Gente, a palavra está falando negativo. Não pode ser coisa boa. É negativo, tem que ser, né? Então a gente tem sempre que fazer a opção pelo positivo, né? Isso aqui está me fazendo bem, não tá, então tchau, vai embora, né? Sai da minha cabeça. E aí cada um vai encontrar um ponto de apoio, né? Ou na sua igreja, na sua religião, ou como eu faço, não me pertence. Acabou. Não tem isso, né? Então, deixa eu ver o que está escrito lá. Algumas atitudes são, olha lá, algumas atitudes nos impedem da gente formar um bom ambiente familiar. Porque imagina, a criança está na escola, a professora pega no pé, chega em casa, a mãe só lastimou, só lastima. Põe o almoço na mesa reclamando que ela é uma empregada da casa, coitada, que ela está cansada. Não é isso? Se vocês façam isso, não façam mais, por favor. E é muito triste isso, né? A gente, elas fazem isso. Olha aí o povo se acusando. Aí, na verdade, nós todos estamos na Terra. Eu tenho essa frase para me consolar. Nós todos estamos na Terra, numa grande escola que é uma aprendizagem. Hoje eu faço isso. Percebi que não está certo, pulo fora, mudo agora. Entendeu? Eu tenho um jeito negativo de falar. Nossa, gente, que feio que eu falo, pulo fora. A gente tem condições de consertar tudo na vida, entendeu? E é muito melhor quando a gente, dentro do coração, viu? Mas deixa eu voltar aqui. Quando é com os filhos, coitado dos filhos. O pior é quando é com o marido, né? E quando é com o amigo, aquele amigo que a gente tem desde pequenininho e a gente é aquele inferno na vida dos amigos. Então, tá rolando uma DR aqui, viu, gente? Tá rolando. Ai, mas é bem, eu tô falando da brincadeira, mas é exatamente isso que acontece. Porque também a gente se acostuma com a lastimação, né? Reclamar, de queixar, de se achar a vítima. Quando é dona de casa, é porque tudo é para ela fazer. Quando é professora, porque a sala dela, nossa, puseram todos da minha sala, todos os problemas estão comigo. Não é assim? Quando é a direção, nossa, a diretora da outra escola, nossa, é uma felicidade, que todo mundo é legal. Aqui só me dão problema. O que você faz? Coitada, as outras coordenadoras vivem uma vida muito melhor. Aí, a tendência é a gente fazer isso. Mas o correto é a gente analisar e ficar feliz com o pacote que veio para nós. Aí está a ciência da vida. É este o meu ponto? É nesse que eu vou transitar. Não tem isso de ficar desejando. Nós vamos ver aqui para frente mais um pouquinho, que se você quiser ser infeliz, bem infeliz mesmo, basta você se comparar, né? Então vocês estão lá fritando arroz e já botaram a pilha do material escolar que tem para trabalhar e não sei o que tem. E você imagina que a vizinha está de boa, ela não está nem fazendo almoço, ela comprou o almoço, aí a gente se sente profundamente triste porque a gente não pôde comprar o almoço, teve que fazer, ainda vai ter que trabalhar, porque eu estou me comparando. E aí eu assisti um vídeo outro dia que diz assim: garantia de felicidade real é você se comparar com alguém. Quer ser infeliz, se compara. Qualquer coisa, peso, gente, todo mundo é mais magro que eu. De verdade, na minha cabeça, todo mundo é mais magro que eu. Todo mundo tem um cabelo ou mais liso, ou mais comprido, tudo. Por quê? Porque eu estou partindo do ponto da comparação. Esporte, então, não vou nem entrar nesse campo, né? Olha, eu toco violino. Se eu não tomar cuidado, até quem comprou violino ontem está tocando melhor que eu. É verdade. Então eu tenho que pegar o violino para ir lá estudar, esquecendo de tudo. Aí quando as pessoas falam assim: ai, Malu, quem você gosta? Quem que é? Você é fã de quem no violino? Tem duas pessoas que eu gosto muito. Alessandro Borgononeiro, que é um grande violinista de Goiânia, e Emanuele Baldini, que é o espala da Sala São Paulo. É só, porque eu nunca vou chegar a ser um Emanuele Baldini. Então tá bom pra mim. Agora, se eu ficar olhando a minha colega que toca do lado, caraca, olha como ela tá tocando melhor, pronto, eu já quero chegar no ensaio e ensaiar mais 3 horas, porque eu não estou naquele ponto. Por quê? Porque eu estou comparando.
Então a comparação é o caminho mais breve para sermos infelizes. É infelicidade garantida. Vocês concordam comigo, né? Sim. E os filhos dos outros que não dão trabalho? Eles dão, mas é que a gente olha e acha que não dão, né? E os alunos dos outros, né? E a casa dos outros, e a limpeza, e a geladeira que aquela mulher sabe limpar direitinho. Então a gente, quando se compara, a gente só se move, né? Então o melhor, quando a gente fica sabendo disso, bom, a não ser que a comparação me sirva de estímulo. Caramba, Emanuele Baldini toca pra caramba. Vou ensaiar 20 horas por dia. Eu não vou ensaiar 20 horas por dia, né? Mas eu estou admirando o progresso que o outro tem. Isso pode acontecer, mas eu tenho tudo muito certinho na minha cabeça para não cair na situação da lamentação ou do desânimo, né? Porque falar, nunca que eu vou chegar a ser igual a esse cara. Eu nem vou tocar mais, né? Imagina. Bom, a verdade é que a gente não consegue construir alicerces concretos em lugar nenhum, mas principalmente na família, no trabalho, na nossa vida social, lá na nossa igreja, com bases de insegurança, medo e intolerância. Então, se eu estou inseguro naquilo que eu estou fazendo, eu não vou conseguir construir uma base segura, né? Então, quando eu penso na comunicação não violenta, ela vem me trazer isso de positivo dentro de mim. Porque se eu estou insegura, é porque ou eu estou usando a comparação, ou eu estou pensando em outras coisas que não são tão boas para mim, né? Então, a comunicação não violenta vem ressaltar o que a gente tem de positivo, porque todos nós temos muito de positivo. É que a gente não para para se olhar, ou a gente se olha se comparando. Tá certo? Isso aqui é minha amiga, a gente tem um trampo, uma época que vocês não sabem, dá um livro. Dá um livro. Dá ou não dá? Dá lá. Vou escrever um livro com ela, vai ser best-seller. Agora, esse positivismo que a gente precisa instalar no nosso coração, ela está tirando foto, você avisa que eu faço assim. Eu sou diferente dos outros, as pessoas não gostam de foto, eu amo tirar foto, viu? Ó, legal. Esse positivismo que a gente precisa, que a comunicação não violenta nos ensina, são pequenas sementes, e aí a gente vai imaginar o nosso coração como um grande canteiro, onde a gente vai colocar sementes de amor, de respeito, de gratidão. São sementes mesmo, gente. Aí vocês podem falar, nossa, mas eu não sei nem fazer isso, né? Porque eu estou cheia de boa vontade de ter uma melhor, e quando eu vejo, já envio os pés pelas mãos. É porque muitas vezes aqui dentro está cheio de outras sementes que já cresceram e criaram raízes, e que a gente acha que tem que ter, tipo, orgulho, preconceito, julgamento. Então, o que a gente precisa fazer? Ir arrancando essas, né? Arrancando essas que não são tão boas e substituindo pelas outras. E ver uma semente boa de colocar no coração? A gratidão, né? Se somos gratos, a nossa vida já fica 50% mais fácil, né? Se formos amáveis, outros tantos. E aí vai embora, né? Compaixão, amor, respeito, né? Mas para me colocar todas essas sementes aqui dentro, eu tenho que limpar esse canteiro, que muitas vezes eu achei bonito ser bravo, ter orgulho, né? O orgulho que eu preciso ter é aquele orgulho, vamos dizer assim, se é que existe, favorável, né? Aquele que não vai prejudicar ninguém. Porque, na maioria das vezes, a gente atravessa a vida tendo atitudes egoístas. Tipo assim, tudo meu, não vou dividir não. Ó, eu sou filha única, vocês não sabem a luta que eu tive na minha vida. É filha única, seja bem-vinda. Não é isso? Ela vai confirmar tudo que eu falo. O filho único, se você tem pais que não sabem separar isso,
você tem a impressão que tudo é teu. Você não vai emprestar o lápis não, porque o lápis é teu, a borracha é sua, né? E aí você tem que fazer uma lavagem cerebral a partir do momento que você percebe que isso, conta pra mim. Ela não quer repartir, ó. Ela é filha única, ela não quer repartir, olha aí, ó. A característica. Olha lá, a gente não divide comida, a gente não divide muda de planta, roupa, nem morta, mas a gente vai fazendo uma lavagem cerebral e vai aprendendo a fazer isso, né? Porque são características egoístas, né? Então, assim, olha, e aí tem muitas outras qualidades que a gente armazenou dentro da gente e a gente precisa retirar para colocar essas outras, né? Que são, quantos de nós não somos preconceituosos, apesar de falar que não somos, porque a sociedade nos cobra um posicionamento não preconceituoso, né? E eu tinha um discurso de falar, imagina que tem preconceito. Hoje eu vejo claramente, eu vejo amigos relatando situações difíceis, me mandando vídeo, e eu fico assim, escandalizada e horrorizada, né? De como que as almas se corrompem. Então, quando a gente tem uma atitude preconceituosa, é urgente que a gente se livre daquilo. É urgente, né? Mas não é só isso, olha, atitudes agressivas. Ninguém precisa. Olha, tem um caso que eu gosto de falar. Eu tenho uns parentes que falam assim, uma parente específica, que diz assim, falou pra mim um dia, nessa veia corre sangue assim, assim, assim. Olha, eu falei, mas ela queria dizer pra mim que ela era muito brava, que na veia dela corria tal sangue. Ela estava se referindo ao sangue da nação italiana. Eu falei, meu, para, história é essa, né? Só que nós somos italianos, nós somos bravos. Eu não não estou nesse rolo, né? Eu estou do outro lado, né? Então muita gente tem uma agressividade natural e ainda justifica essa agressividade. Eu sou assim porque a vida me fez. Eu sou assim porque eu fui criada desse jeito. Eu fui assim porque meu pai fazia assim comigo. Terapia. Precisa cuidar da cabeça e da mente, porque a tendência não é acabar sozinha nessas situações. Elas vão perdurando e aumentando, né? O preconceito que eu tenho, pequenininho, 10% com alguma coisa, se eu não lidar com aquele sentimento ruim, que é um sentimento muito ruim, ele não vai diminuir sozinho, só vai aumentar. Então eu tenho que pegar de frente. Nossa, eu tenho preconceito. Por que eu tenho preconceito? A gente tem que se perguntar e vamos pegar de frente e acabar com aquilo, né? Bom, isso é só uma coisa para vocês pensarem, então. Que a gente precisa ter armazenado aqui dentro sentimentos bacanas, mas às vezes a gente não consegue colocar esses sentimentos bacanas dentro de nós, porque aqui dentro está cheio de outros, né? Ó, quer ver? Você é filho único? Né? Você acabou de falar. Filho único. Ele tem tudo para ele, né? Então ele já nasce com carimbo na testa, egoísta. Egoísta, tudo é teu. Olha a luta, a prova é uma prova de vida que o filho único tem que retirar dele, que é o egoísmo, aprender a dividir, né? E é o que a gente tem que fazer na vida. Olha o Rio Grande do Sul. Filhos únicos, egoístas ou não, eles têm que aprender hoje a dividir. E aqui no estado de São Paulo, egoístas ou não, nós temos que dividir daqueles irmãos lá. Então a vida nos cobra naquilo que a gente não tem. Então é melhor a gente aprender por caminhos mais suaves do que aprender na marra. Concorda? Então vamos lá para outra. Gente, não é só aqui que eu me embanando com isso. Eu falo num lugar que lá é um redondinho, parece um ovo. Ei, vou falar. E toda hora alguém tem que levantar e chegar em mim para mudar para mim. Ah, já passou. Passou uns dois, misericórdia. É de baixo ou de cima que volta? De cima. Estava aqui, né? Tá, nós falamos esse. Tá. Então agora é esse. É esse, né? Olha, o mundo que nós vivemos é o que nós fazemos dele. Lógico. Não adianta eu falar, né? Como é ruim. Nossa, que mundo terrível. Para o mundo que eu quero descer. Tem até uma música que fala isso, a música, né? Para o mundo que eu quero descer. Mas nós compomos esse mundo, né?
E se ele hoje é impiedoso, é porque nossas atitudes como humanidade o tornaram impiedoso. Mas como assim? Quando eu me fecho no meu quadrado, né, e não olho para os lados, e não percebo o que está perto de mim que eu posso mudar, né? Então eu vou na minha casa, eu ouço música na altura que eu quero, eu não colaboro, né? Eu solto meu cachorro bravo na rua. Então o mundo, ele é, olha lá, ele é impiedoso porque a gente trabalhou nisso para ele ser impiedoso, né? Não é que ele foi apresentado para nós assim. Mas se nós nos mudarmos a nós mesmos, nós poderemos mudar o mundo. Cada um de nós, que não tem nenhum pensamento positivo no dia, passarmos a ter o mundo já começa a ter uma vibração diferente. Mas se a gente aumentar para 2, para 10 pensamentos positivos, parece brincadeira. Mas a mudança, ela vai ser sentida no ambiente de trabalho, na nossa casa, em todos os lugares, né? E se a gente, num determinado momento, deixar de vibrar negativamente, é evidente que a situação muda. Mas aqui nós não estamos falando de situação de riqueza, de ganhar dinheiro. Nós estamos falando de bem-estar da alma, bem-estar do coração, que é o que a gente precisa. A gente pode ter todo o dinheiro do mundo, se aqui dentro estiver ruim, já é. Concorda? Quando a gente precisa pagar a dívida, a gente não concorda com essa frase. Mas é exatamente isso, gente. Porque a nossa condição que tem no nosso coração, a gente precisa, como vamos dizer, alimentá-la diariamente, com pensamentos positivos que a gente falou ali atrás, com situações melhores, para a gente poder transitar direito, né? E essa mudança, ela começa muitas das vezes no jeito que a gente fala, na nossa linguagem. Vocês já perceberam que tem gente que fala, eu vou usar a palavra grosseira, mas violento. Tem pessoas que falam violentamente, talvez porque se acostumaram a falar daquele jeito, porque na família dele os pais falavam daquele jeito, e pode ser que vocês estão se identificando aí, que as pessoas até cobraram de vocês, olha o jeito que você fala, os maridos falam isso, olha o jeito que você falou comigo, né? Os filhos até choram, porque são pequenos, né? Talvez também os nossos métodos de comunicação. A gente não encontrou um jeito de se comunicar com docilidade, porque para muitos, docilidade representa fraqueza, e não é verdade. A gente pode ser dócil e ser muito forte. Nós temos uma figura no mundo, né? Que eu não sei como que é a tendência religiosa de vocês, mas todos vocês vão imaginar que muitas figuras que passaram pela Terra eram extremamente fortes. Vamos pegar Gandhi, que era extremamente forte, mas extremamente dócil, né? Então nós não precisamos achar que isso é sinal de fraqueza, né? Lá vou eu. O mundo compassivo, quer dizer, um mundo de paz. Porque eu gosto de falar que não tem paz mais, né? Tem guerra em todo lugar, que papapá, né? A gente gosta desse discurso quando a gente se coloca numa posição de queixa, né? Mas o mundo compassivo precisa de pessoas dispostas a mudarem o jeito que se comportam. Porque é muito fácil eu estar sentada no lugar reclamando de como as coisas acontecem e não tomar a decisão do lugar primeiro. Então, se eu me acho agressivo ou não compassivo, então eu preciso mudar primeiro para depois reclamar. Então é assim, ó, a gente vê na mídia, né, situações difíceis, né, coisas complicadas e a gente se horroriza. Mas às vezes a gente se pega falando de um jeito que também não é legal, né? E a gente precisa analisar. Então é muito bom quando a gente muda de estrada, como eu falei no começo, muda de caminho e adota esse caminho compassivo, porque não importa o que os outros vão pensar, é tonto, né? Olha lá, nem liga, né? Olha que falaram, não está nem aí. Mas a gente está num caminho passivo, né? A gente deita e dorme.
O mundo compassivo, que precisa de pessoas dispostas a mudarem a sua comunicação em primeiro lugar, foi dito por Aro Gandhi. Eu nem sei se eu coloquei. Ele é parente do Gandhi, eu não sei se é neto ou se é sobrinho neto. E é cheio dessa história mesmo, né? Imagine a família do Gandhi, como que eles não se sentiam a respeito da paz, né? O Gandhi, na altura da vida, ele sai da família, né? E vai promover essa paz em outros lugares, né? Falar sobre isso, o que é bastante interessante, porque normalmente a gente fala de paz, mas a gente toca a vida da gente, né? A gente não está lá envolvido, né, nessa questão, falar, eu sou aqui o embaixador da paz, eu vou falar sobre isso, não é isso. Mas a gente pode ter essa representação diariamente, no falar com os nossos familiares, no falar no nosso ambiente de trabalho, porque, gente, eu não sei quantas horas vocês ficam aqui, mas é muitas horas, né? É muitas horas. Se eu tenho um ambiente de trabalho onde eu não primo pela paz, pelo bom tratamento, a gente vai embora para casa extremamente exausto, e não é o exausto do trabalho com as crianças, com os alunos, é exausto pela pressão emocional que aquilo provoca. Então, se eu tomo a medida de caminhar pacificamente, é possível que o meu exemplo reverbere e outros passem a fazer igual. É uma boa ideia, não é? Aí eu estou me achando. Eu sou sempre pela paz, né? Eu sou sempre pelo caminho mais difícil, que muitas vezes você ignorar, ficar em silêncio, também quero. É bolacha? Não, viu? Muitas vezes a gente fechar a boca, não responder, fazer silêncio e não guardar dentro da gente. Porque muitas vezes a gente não fala, mas dentro é uma fanfarra tocando, né? É isso que nós precisamos evitar. A gente precisa se elevar ao ponto daquilo que vem não nos incomodar. Não incomodar mesmo, deixa passar, né? Lembrar disso que a gente está falando, né? E pensar que existem muitas outras coisas positivas para a gente pôr sentido. E às vezes a gente não põe sentido naquelas outras coisas positivas da nossa vida, da nossa família, nosso objetivo de trabalho, aquilo que a gente gosta de fazer, porque nós estamos lá martelando o pensamento de alguém que respondeu mal para a gente. Aconteceu com todo mundo aqui já, não é? Certeza. Porque é assim, alguém faz alguma coisa, às vezes a gente não responde à altura, já se cobra porque não respondeu à altura. Já dá certo, não respondeu. Mas não é para não responder, mas também não é para guardar. Né? A gente tem que ter um mecanismo que não guarde, não coloque para dentro. E muitas vezes a gente faz isso, a gente coloca para dentro, leva aquilo lá para a nossa casa, chega na nossa casa, o ambiente fica ruim, porque a gente não está falando, mas em volta da gente está lá, tudo aquilo lá. Né? Então a gente tem que ter mecanismos de saída, tem que aprender a não valorizar aquilo que não nos pertence. É fácil? Um pouco de exercício a gente consegue. Né? É prático. Ela falou tudo, é prático. Hoje eu não ponho sentido, amanhã eu deixo passar. Numa ocasião que der, se tiver vindas alfinetadas da mesma pessoa, eu achar que eu tenho condições de conversar pacificamente, converso pacificamente. Né? Senão nós não vamos levar aquilo em consideração, arruinar os preciosos dias da nossa vida por conta do mau humor de outro. Pergunte para qualquer pessoa que está na cama com poucos dias de vida se ele vai botar sentido numa coisa dessa. Não vai. Ele vai querer voltar à vida, trabalhar, né? Então a gente não precisa, né, botar sentido naquilo que nos tira a paz, né? Então precisamos pensar nisso. Olha o que o Marshall Rosenberg fala, né? Que tudo que ele quer na vida. Não vai dar 1 da tarde, eu vou estar aqui falando como 10. Que ele fala que tudo que ele precisa na vida é compaixão. É compaixão, é sentir esse fluxo bom entre nós e os outros, né? Eu ia falar outra coisa. Com base numa entrega mútua do fundo do coração. Porque, gente, olha que difícil.
Ó, se alguém tiver interessado nesses slides, depois eu mando todos. Eu deixo meu WhatsApp aí e mando de boa, viu? De boa. Mas pode fotografar também. Entendeu? Mas eu mando. Ó, é muito ruim quando a gente convive com um grupo que eu tenho que ficar pensando o que eu vou falar, não é? Nossa, como que eu vou falar isso? Ah, fulano é assim, é melindrado, acho que eu não vou falar isso. Não vou falar aquilo, né? Todo grupo tem. Então os melindrados precisam se cuidar. É muito ruim conviver com gente que se melindra. Os que se melindram precisam fazer uma viagem interior e extinguir isso. E os outros é fazer uma entrega de coração. Eu vou olhar para ela, eu não vou imaginar se ela está gostando ou não está gostando do que eu estou falando. Esse é um combo dela. Eu estou adorando falar para vocês. Adorando, de verdade, de coração. Porque há muito tempo eu decidi trafegar nessa estrada que eu falei para vocês. Sem dificuldade, com leveza, falando a verdade. É claro que eu não falo a verdade se eu vou visitar um doente que eu sei que no final da tarde ele vai morrer. Ah, mano, já aconteceu, viu, gente? Ah, mano, você acha que eu vou sarar? Certeza. Eu acredito no ambiente espiritual, mas sabe, no ambiente espiritual. Não falei isso para a pessoa, né? Mas falei para ela, certeza. Não ia falar, não, amiga, daqui 2 horas já era. Né? Então, não dá para falar. Eu passei por essa experiência, gente. Eu era muito mais jovem e fiquei numa saia justa que eu vou falar para vocês, viu? Mas Deus foi tão bom comigo que veio isso que eu falei para vocês, eu falei para a pessoa, né? Mas você acha que eu vou sarar? Ela me chamava Maria Lúcia. Maria, você acha que eu vou sarar? Eu preciso sair dessa cama, eu preciso trabalhar. Na verdade, todos os pacientes que dão de vida que eu visitei disseram essa frase: preciso trabalhar. E os que são cheios de saúde falam para mim, não vejo a hora de chegar às férias. Verdade, olha, incrível isso. Ó, é verdade. Aí é verdade, ó, vou contar outro caso para vocês, mas essa pessoa, ela havia sido diretora da nossa escola por muito tempo. Eu fui visitar e ela falou, você acha que eu vou sarar? Não, você acha que eu vou morrer? Ele perguntou para a pessoa errada. Eu sempre acho que todo mundo vai sarar. Eu sempre acho. Porque eu acredito na vida após a morte. Então ninguém vai morrer. Ninguém vai morrer. Fique tranquilo. Mas não falei para ela que eu acreditava na vida após a morte. Fique tranquilo. Aí ela ficou só mais 2 dias na vida. E eu conheci um outro senhorzinho na mesma cidade. Eu vim num lugar muito pequenininho, sabe? Morei lá, né? Pontal do Paranapanema. A última cidade do Pontal do Paranapanema chama Rosana. Alguém conhece? Ah, tá tão longe de vocês, gente. Está 700 quilômetros daqui. Rosana. E a gente fazia visitas, né? E esse senhorzinho, um italiano alto, lindo, uma bola de olho desse tamanho azul. E ele sentia tanta falta do trabalho que de vez em quando a família precisava pôr a enxada na mão dele. Vocês acreditam nisso? Ele chorava, né? E eu fiquei pensando que quantos que precisam pegar a enxada estão se lastimando, maldizendo que aquele mozinho que estava no final da vidinha dele se sentia feliz por ele imaginar segurando a enxada. Eu vi isso com meus olhos. Vou pegar essa então são situações que a gente tem que parar para analisar. Então, quando a pessoa está vendendo saúde, ela não presta atenção em algumas situações que são extremamente importantes, né? Bom, então o que acontece? Eu preciso me entregar de coração, é isso que a gente está falando, né? Olha lá, temos até um rapazinho, uma moça ali, não é namoro, não, é entrega de amizade, é de coração. Então não vai nos importar muito o que o outro está pensando, ou como o outro está recebendo o que eu estou falando. O que vai me importar é o que eu estou entregando. Eu gostaria muito que aqui a totalidade estivesse gostando, mas é provável que alguns estão falando, ai meu Deus, eu tenho que ficar aqui escutando essa mulher falar, tarará. Não importa, eu vim aqui com amor, de coração para falar. Então essa precisa ser a nossa posição na Terra, para que eu possa falar com direito sobre a guerra na Ucrânia. Porque se eu for uma pessoa agressiva e violenta, como que eu vou falar das outras coisas agressivas e violentas que tem na Terra? Não tem como. Entenderam? Eu posso repetir isso que eu falei, porque talvez me come do lado. Eu vou perguntar para alguém repetir? Não. Então a verdade é a seguinte, para a gente falar de paz de novo,
gente precisa do mundo da paz. Porque tudo nos leva a crer que a nossa alma ela é compassiva, a gente gosta de dar e de receber. Mas de receber, pensaram alguns aí, né? A gente gosta mais de receber presentes, né? Receber salário melhor, né? Mas é muito gostoso quando a gente doa ou dá alguma coisa, né? Por exemplo, como que Botucatu encheu todas aquelas carretas e está enchendo para ir para o sul? Existe algo de compassivo dentro de nós, que gosta de dar e de ajudar. Gosta, né? E eu fiquei muito emocionada quando eu fui levar minha doação. E não pode ser só aquela doação, a gente precisa continuar doando, porque a coisa lá tende a ficar pior por muito tempo. Eu fiquei muito comovida de ver civis ajudando, né? Tinha jovens em cima do caminhão, gente traficando por ali. E pensei que como é importante quando a gente está na posição de ajudar e não de receber. A gente precisa pensar isso, quando a gente fala assim, ninguém me ajuda, graças a Deus, deixa eu ajudar. Deixa eu ajudar, né? E aí a gente precisa trazer isso assim, claro, né? Dentro da gente. Mas aí vem a pergunta, o que acontece conosco que nos afasta dessa nossa natureza que gosta de dar, né? Que gosta de ser compassiva, amorosa. E a nossa natureza é essa. A gente pode ter colocado em cima da nossa natureza coisas mais difíceis, rancor, mágoa, raiva, mas a nossa natureza é compassiva, gosta de dar e de receber, né? O que nos leva, por exemplo, a ter comportamentos mais violentos? Por exemplo, eu precisei chamar uma pessoa que eu conheço e falar para ela, criatura, o que você está pensando? Por exemplo, a moça foi limpar a casa dela, entrou às 8, mas não era para ter hora para sair. Eu falei, é 8 horas de trabalho. Aí alguém me disse que nem é 8, é 6. Aí eu falei assim, não é 8 horas de trabalho. Mas a fulana que trabalhou 20 anos na minha casa não ia embora enquanto não acabar. Eu falei, tá bom, a fulana te levar no qualquer ministério aí para você pagar as horas que você não pagou, né? Mas esse é corriqueiro. Aí eu fiquei meio indignada. Cheguei em casa e falei, meu filho, você acredita? E a pessoa que eu indiquei para trabalhar, a mamãe queria que ela ficasse tal. E ela é funcionária pública. E meu filho falou, mãe, esquece isso não é um caso isolado. As pessoas têm um comportamento agressivo, violento, quando exploram o outro, mesmo que essa exploração esteja subentendida. Entendeu? Quando a jornada de trabalho fica tão exaustiva, né? Mas também uma linguagem extremamente violenta e agressiva, quando o outro fala comigo e não me deixa responder. Eu não consigo voltar à conversa. Acontece com os maridos às vezes, né? Mas fulana, mulher, aí você atende, né? Mas para tudo isso tem um jeito, né? Que é a nossa compassividade. A gente é formado um caminho de paz para poder falar o que precisa, as esposas e os maridos. Mas também é algo extremamente violento quando a gente vai no mercado e o arroz custa 5 e dá-lhe no outro mês custa 10. Não é nessa proporção, mas o que eu quero dizer é que as coisas estão ficando absurdamente caras, né? Difíceis, né? Isso também é uma coisa com aquele que precisa daqueles serviços para sobreviver. Mas o contrário também é válido. O que é que acontece com tanta gente, mas com muita gente, que não se afasta dessa compassividade? Tem gente, e cada um de nós vai conhecer uma ou mais pessoas assim, né? Que nunca se queixam. Vocês conhecem? Nunca se queixam, está tudo certo. Acontecem as coisas, mas ela não põe a atenção dela 24 horas em cima daquilo. Aquilo passa, né? Ou ela tem um olhar para as situações mais difíceis, um olhar mais generoso. Enquanto um passa uma situação difícil e vai precisar tomar remédio porque ficou completamente desequilibrado, o outro olha para aquela situação e tira lições valiosas daquilo. Então são dois opostos. Ou então, vocês já ouviram a palavra resiliência, e é o que está acontecendo no Sul nesse momento. Muita gente ali vai ser resiliente. Vai virar casa no chão e vai falar, eu consigo fazer tudo de novo.
vai ser o momento seguinte se nós não vamos precisar disso para a nossa vida. Sermos fortes, né? Dar a volta por cima. A resiliência ela sempre se mostra mais visível nessas questões, né? Quando tem terremotos, quando tem essas situações graves, e as pessoas ficam de pé e vão à frente, né? Nos últimos dias nós recebemos eu vim de uma família, é provável que vocês não sabem, né? Eu vim de uma família de barrageiros, são pessoas que trabalham na barragem. Essa energia só está ligada porque existe algo chamado barragem que produz a energia. Vocês estão longe disso, mas a gente morava dentro desses grupos que produziam barragem, produziam a energia. Então, a gente fica sabendo de muita gente, quando a gente conviveu com muita gente, e quem conviveu com a gente mora em outros lugares que também tem essas hidrelétricas. Hidrelétrica é o nome chique da barragem. Nas hidrelétricas, a gente tem muita gente do sul, né? Muita gente. E chega notícia, assim, bárbaras, né? Famílias inteiras, né? As águas vão baixar e nós vamos ter notícias horríveis. Só que eu já comecei a ver vídeos no Instagram das pessoas falando, não, vamos recomeçar com a casa no chão. Então a gente precisa lembrar disso quando a gente passar alguma situação mais difícil, lembrar que a gente tem que acionar a nossa resiliência e falar, não, eu consigo, né? Eu posso. Porque se a gente ficou vivo numa situação de tragédia, a gente pode. Já começou a ficar claro por aí, né? Então vai existir essas duas situações. Olha lá, o papel da linguagem. Como que é a linguagem de cada um de vocês? Não precisa me dizer, né? Mas a gente sabe como que é a linguagem da gente, como que a gente entra em algumas frias graças à nossa linguagem, né? A gente às vezes fala alguma abobrinha aí, paga caro, né? Fica aquilo ali, fica ressoando, fica reverberando aquilo que às vezes a gente fala e não queria nem ter dito. Olha lá, a abordagem específica da comunicação é o falar e o ouvir. Gente, a gente precisa falar, mas a gente precisa falar olhando no olho e ouvir o que o outro tem para falar. Quando vocês falarem com crianças, tem que abaixar, falar olhando para a criança, né? E eu na luz já passei pela experiência de falar com a pessoa bateu o pé e saiu e eu nem estava falando nada, né? Estava só, oi, e aí, como é que foi seu dia, bababá, a pessoa estava brava, virar as costas e sair batendo o pé, né? E eu fiquei assim, né? O que aconteceu, né? Não era comigo, era com ela. Mas a gente fica naquela situação ruim. Então a gente precisa, no falar, ouvir o que o outro tem para falar. Essa história de falar, oi, tudo bem, papapá, às vezes a pessoa queria falar que não estava bem e a gente já está lá na frente. Acontece toda hora. Oi, tudo bem? A pessoa está lá na outra rua já. Então a gente precisa pôr sentido naquilo que a gente está falando. É o que nos leva a entregar o coração. Nos ligando e nos ligando ao outro. Se eu não fizer isso, eu nunca vou ter compaixão dentro do meu coração. Eu preciso ter compaixão. Eu preciso aprender a lidar com esse amor que precisa brotar de verdade aqui dentro, né, do outro, para que a gente possa viver em ambientes harmoniosos. Começa lá dentro do nosso lar, termina na sociedade. Né? Então não dá para a gente fazer diferente. E o interessante é que nada disso. Muitas vezes nós acreditamos que nós falamos e não somos agressivos quando falamos. Mas por que é que lá na casa de vocês os maridos ficaram sem falar alguns minutos, os filhos choraram, os amigos viraram as costas? Porque nossa fala foi agressiva. Né? Então olha lá. Muitas vezes nós acreditamos que a nossa maneira de falar pode não ser violenta, não é violenta. Era como eu, quando eu atendi o telefone, era extremamente violenta. Até o dia que eu vi a amiga falar, oi, meu moço, tudo bem? Como é que você está? Caramba, que vergonha. Fiquei anos, né? Insistindo. Testem, podem me ligar, vocês vão ver que fofo que eu sou quando eu falo no telefone. Primeiro eu forcei uma barra.
Porque meu ímpeto era, né? Já falo nessa altura. Vocês imaginam eu passar a mão no telefone de mim, né? Então, a gente precisa, né, dessa compassividade. A nossa fala com muita frequência pode induzir no outro mágoa e dor. Olha, é muito certo que muitos aqui trazem mágoas da infância com alguma coisa que foi falada. Muito certo. E se a gente não tiver o jogo de cintura para entender que aquilo que foi falado, que nos magoou, veio de uma pessoa que não tinha noção daquilo que estava fazendo, a gente vai chegar no último dia de vida com essa questão aqui dentro da gente pulsando, né? Então a gente precisa entender que seja para o que eu estou pensando, ou seja para o outro. Deixa eu ver se é aqui que eu falei isso. A gente precisa ser brisas gentis. Olha que lindo. A gente precisa ser para as pessoas como uma brisa gentil que passa pelo nosso rosto num dia de calor. Ao contrário de ser tempestades nas vidas dos outros. Então, sejamos brisas gentis e possamos dar ao outro conforto, porque quando às vezes a gente é ríspido ou fala de qualquer jeito com o outro, a gente não sabe como o outro está. Às vezes o outro está muito mal e a gente joga tudo, né? Então vamos ser brisas gentis. Vamos criar esse slogan, né? Brisas gentis sempre. A comunicação não violenta, ela vai nos ajudar. O jeito que eu falo, como eu me expresso. Você sabe, é bom se gravar falando, né? Vamos gravar falando. Como que eu ouço o outro? Porque às vezes o outro está falando comigo e minha cabeça está lá não sei aonde, eu escuto a primeira palavra e a última. E depois digo, gente, o que a pessoa falou? O que a pessoa falou? Né? A gente não sabe por que os relacionamentos familiares e profissionais não dão certo. Porque a gente atropela isso, né? E essa comunicação nos mostra como eu falo e como eu ouço o outro. Por exemplo, quando vocês forem embora daqui hoje, tentem falar assim, ó, a Malu falou isso e isso. Alguns vão saber, outros que estão com algum problema, pensando outras coisas, vão ter pegado menos. Porque é muito difícil a gente ouvir e reproduzir. Mas é muito difícil ouvir também, porque vocês estão quietos. Se vocês estivessem no diálogo comigo, era mais fácil, né? Mais fácil para gravar. Né? A partir quando eu começo a pensar como eu falo, como eu ouço o outro, eu começo a ter uma posição do que eu estou falando e quais as respostas que estão me chegando, né? E isso aí vai me tornar uma pessoa mais consciente no trato com as outras pessoas. Por exemplo, vocês aqui trabalham numa instituição. É uma instituição, né? Posso falar isso? E vamos supor que aqui eles marquem um horário de reuniões, estou chutando, viu? Às 8. Minha reunião dura 2 horas, termina às 10. Mas nunca começa às 8 e nunca termina às 10. E aí eu fiz, nossa. Aí eu chego e falo para ela, essa reunião não acabava. Mas nunca começa? Né? E eu aí falo para ela, falo para o outro. Na verdade, eu causo um burburinho. E o que só que eu preciso fazer é ter honestidade e clareza para chegar, para quem marcou e falar, olha, dá para começar no horário e terminar, porque eu tenho algo a fazer na sequência. Aí se a pessoa falar, mas você está aqui, mas eu ia fazer outra coisa. É simples assim. A gente precisa falar com clareza as coisas que nos incomodam na nossa casa, no ambiente de trabalho, com os nossos amigos. Não é porque são nossos amigos que eles podem fazer alguma coisa. As pessoas são nossos amigos, eles precisam nos conhecer, saber o que nos agrada ou não. Quer ver um exemplo bacana disso? A mulher tinha um marido que não ficava em casa e só trabalhava. E a mulher desejava muito que o marido ficasse em casa, né? Com ela, um pouco. E ao invés dela falar, olha, fulano, eu gostaria tanto que você ficasse aqui um pouco comigo, ela começa a falar para ele assim, você trabalha muito, você fica muito no trabalho, você trabalha muito.
querendo que ele entendesse que ela gostaria que ele ficasse com ela. E tanto ela falou que o marido falou, poxa, ela tem razão, o que eu vou fazer? Quando ele chega no caso um dia, ele falou para ela, olha, eu me matriculei num time de golfe aí, todos os dias agora depois do trabalho eu vou jogar golfe, não vou trabalhar mais. Ela não foi clara, né? Porque ela poderia ter dito, olha, por que você trabalha tanto? Você poderia chegar mais cedo e a gente assistir um filme. Por ela poderia ter colocado assim. Mas ela insistiu no ponto errado. E a gente faz isso sempre. A gente reclama. Por exemplo, às vezes a gente tem uma sala com 45 alunos, vamos supor, e a gente reclama do barulho, que eles não param de falar, que não dá para mim corrigir todos os cadernos, blá. Ao invés de focar no que é o problema. E o problema é o número excessivo de alunos na classe. Então a gente tem que aprender a focar o nosso problema. Tem a história de um bêbado também, né? Que estava a polícia passando e vê um bêbado, depois o policial vem também, né? Embaixo de um poste procurando alguma coisa. Aí o policial desce e fala, o que aconteceu? Posso ajudar? Pode, eu estou procurando minha chave. A chave da minha casa. E procura. Aí o policial falou, mas você perdeu aqui? Falou, não, eu perdi lá, mas lá está escuro, eu estou procurando aqui. Mas não é isso que a gente faz? Na maioria das vezes a gente desfoca o assunto e põe o foco numa situação mais maleável. Então, o professor que está com dificuldades ali, com um excessivo de aluno, ele, ao invés dele chegar na direção e falar, será que não dá para acertar mesmo com a gente, para contar? Ele vai reclamar, ele vai passar o ano se queixando da conversa, do barulho, que não consegue fazer aquilo tudo, né? Então a gente precisa se expressar com honestidade para eles, muito, sempre, com os filhos, né? Com as esposas, com os maridos, com os amigos, né? Porque senão a gente vai guardando situações dentro da gente e a gente não consegue resolver, né? Eu só falar isso, né? A comunicação não violenta, ela é um lembrete permanente para mantermos nossa atenção, então, que é o que eu acabei de falar, centrada aonde nós vamos achar que nós estamos procurando. É isso mesmo o exemplo. Olha, minha gente, eu tinha muita coisa para falar, muita, é que eu me empolguei, mas eu desejo que tudo que foi falado aqui seja aproveitado para todos, né? Que vocês consigam, né? Ter uma comunicação baseada na compassividade, seja com o marido, com o filho, com os colegas de trabalho, com a direção. Problemas nós vamos ter sempre, mas se a gente se acertar com os problemas de forma mais compassiva, eles serão mais suaves, a gente vai conseguir transitar melhor na vida, com absoluta certeza. Leve em consideração as queixas, que aí te contaram, e as três, eles entenderam mais o que foi no começo. Então, quem tem amigo tem tudo. Então, mas a gente pode falar tudo sabendo falar. Elas conseguiram falar no meio de uma reunião, eu não lembro mais o que elas falaram. Elas chegaram num ponto, essas três, que elas se conversam com o olhar. Isso é o master da comunicação, é top master, viu? Mas, agradeço muito a boa vontade de cada um. Meu WhatsApp está aberto para vocês, quem quiser anotar. Podem escrever perguntando. Eu faço um trabalho mais ou menos parecido com isso. E perguntando sobre isso, que nós teríamos ainda muita coisa para falar. Se algum de vocês restou alguma dúvida disso, de origem, pode me contatar, que eu terei o máximo prazer de conversar com cada um. Tá bom? Você tem Instagram? Tem Instagram. Malu_Hortelã. Nossa, eu posto muito no Instagram. Por favor, vão lá e me curtam. Malu_Hortelã. Pode escrever por lá que eu respondo. Eu sou professor Hortelã. E também eu estou no WhatsApp 14981135717. Eu faço um trabalho voluntário todas as semanas, alguns dias da semana, onde eu falo, discuto e dou uma devolutiva, né? Então fiquem à
Vocês demoram 10 minutos. E nós ficamos lá. Mas é isso. É hortelã. Hortelã com H.